Bom dia! Sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Esta semana entraremos no nosso 8º capítulo, que tem como título a adoção e a tutela, e hoje procuraremos falar um pouco sobre a adoção e concluiremos na próxima semana, e logo a seguir então falaremos sobre a tutela. Não saia daí que nós voltamos já já. Já estamos de volta e vamos então começar com alguns conceitos básicos em torno da adoção. Bem, a adoção é entendida como o vínculo que se estabelece entre duas pessoas, adotante e adotado, independentemente dos laços de sangue. É uma relação legal de filiação. O conteúdo legal da adoção vem previsto no artigo 197 do Código de Família, que estabelece que a adoção visa a proteção social, moral e efetiva do menor, constituindo entre o adotante e o adotado um vínculo de parentesco igual àquele que une os filhos aos pais naturais. Vamos então dar uma vista de olhos a este artigo. Artigo 197 tem como título Fins da Adoção e diz-nos o seguinte: a adoção visa a proteção social, moral e efetiva do menor, constituindo entre o adotado e o adotante vínculo de parentesco igual àquele que liga os filhos aos pais naturais. Bem, temos então aqui um conceito e um conteúdo legal. Vamos dizer então que a expressão adotante significa aquele que adota e a expressão adotado significa aquele que é adotado. Temos ainda uma terceira expressão, que é a expressão adotando, que quer dizer aquele que é objeto de uma adoção. Portanto, da filiação adotiva derivam para o adotado e para o adotante os mesmos direitos e deveres que reciprocamente se estabelecem entre os filhos e os pais, ou entre os pais e os filhos. O parentesco derivado da filiação adotiva é extensivo aos descendentes e ascendentes do adotante. Por exemplo, o João é adotado pelo Sr. Martins e a Sra. Rosa, que têm 2 filhos. O João passa a ser irmão dos outros 2 filhos do casal, não é? Dos filhos dos adotantes. Bem, existem requisitos legais cumulativos em relação ao adotante e o adotando. Vamos mencionar aqui os requisitos. E na próxima semana, quando estivermos então a falarmos mais um pouco sobre esta matéria, apresentaremos os artigos que fazem menção a estes aspectos. Primeiro, o adotante deve ter completado 25 anos e estar em pleno gozo dos seus direitos civis. Segundo, o adotante deve ter idoneidade moral e bom comportamento social nas relações familiares. Depois temos um outro ponto: o adotante deve ter capacidade econômica para o sustento e educação do adotando. O adotante deve ter saúde mental e física. O adotante deve ter mais de 16 anos do que o adotando. Vou dar agora um exemplo para facilitar o entendimento em relação aos requisitos cumulativos por parte do adotante. E temos, por exemplo, o Manuel, que quer adotar uma criança de 5 anos de idade. O Manuel tem 30 anos, está no pleno gozo dos seus direitos civis, tem idoneidade e moral, é bem comportado na sociedade e nas relações familiares, tem capacidade econômica, mas tem graves problemas de saúde. Podemos notar que a lei fala 16 anos de diferença. O Manuel tem 30, a criança ou o menor tem 5 anos, notamos uma diferença de 25 anos, ou seja, não existe nenhum impedimento em relação à idade. Notamos que o Manuel goza plenamente dos seus direitos civis, é idôneo, tem moral, é bem comportado na sociedade, tem capacidade econômica, mas
possui graves problemas ou tem graves problemas de saúde. Neste exemplo em concreto, não será possível ao Manuel adotar a criança porque o mesmo não reúne todos os pressupostos exigidos por lei. Atenção que os pressupostos para o processo de adoção são cumulativos, ou seja, todos devem estar presentes. A falta de um implicará a anulação do processo ou do pedido de adoção. Bem, no caso de adoção do filho menor do cônjuge ou do companheiro de facto, é necessário então que se verifique cumulativamente os seguintes requisitos. O adotante deve ter completado 25 anos e estar no pleno gozo dos seus direitos civis. O adotante deve ter idoneidade moral e bom comportamento social nas relações familiares e o adotante deve ter saúde mental e física. Bem, hoje ficamos por aqui. Na próxima semana daremos continuidade a este tópico. Falaremos então dos requisitos que o adotando deve possuir e faremos também a leitura de alguns artigos em torno desta matéria. Se tivermos tempo, procuraremos também apresentar os tipos legais de adoção existentes em Angola. Bem, foi um prazer tê-lo do outro lado. Espero contar consigo daqui a mais uma semana. Até lá, fique bem, tudo de bom.